Primeiro, não é natural. Ela é uma ideologia que você absorveu. E ela está tão introjetada em você que você aceita como natural. Assim como a nossa sociedade aceita como natural a diferença social. Existem pessoas que estão morrendo de fome nesse momento e a sociedade aceita como natural. Sim. Não é natural. Não é natural. É um processo que foi criado. O capitalismo não é natural. O capitalismo foi criado. E ele expandiu-se e ele se tornou hegemônico e ele introjetou na sociedade que os seus princípios são naturais. Porque você nasce, cresce, imerso numa cultura tal que para você é natural. Assim é a qualquer cultura. Qualquer cultura que você for, se você for para uma cultura mais extrema que você da sua, as coisas que são naturais naquela cultura vão lhe causar estranheza. Assim como as coisas micro, né? Estava falando aqui antes da gente começar o programa que eu fui ao Japão. Então, vamos falar de uma coisa banal. Comer. Todo mundo faz. Mas não é um processo natural. O natural é ingerir alimento. Todo o ritual envolto daquilo é criado. Não é natural. Natural é eu pegar a fruta, comer e matar a minha fome. Isso é natural. O meu organismo necessita de alimentos. Agora, ritualizar o comer é que é um processo cultural e que, pela repetição e imersão, você se torna natural. Então, vamos lá. Você já tomou sopa na sua vida? Já. Como é que você toma sopa? Uma tigela, põe ali, come com a colher e Como tal. que você come com a colher? Tem um jeito certo de pegar, uma mão direita, mão esquerda, enfim. Tem uma... Quando você leva a colher à sua boca, você faz um... pode Se ser. você faz isso, sua mãe faz o quê? Menino, não faz barulho. Não pode, é feio. É feio. No Japão é assim que se come. Põe uma sopa na sua frente com um macarrão bem quente, noodle, que é uma gente... Põe ali bem quente. Sabe como que você come se estiver aqui? Você vai esfriar um pouco, você vai tentar puxar aquele macarrão sem fazer o barulho. Sabe como se come no Japão? Você põe um macarrão na boca e faz... Quanto mais barulho você fizer, mais você está puxando o ar, você está esfriando o macarrão enquanto ingere. Isso é o normal. Aí você senta numa mesa para comer um macarrão no Japão com várias pessoas, então todos os japoneses têm aquela barulhada que a minha avó cairia dura para trás se ouvisse aquilo. Não é natural. É um processo cultural. Né? Então, o que comer, que comida que ingere, qual que é a comida, depende, claro, muito do que é produzido na região, mas qualquer japonês vai comer qualquer comida em qualquer lugar do mundo e vai saciar a sua fome. Então, nós temos que entender que o capitalismo ele é uma ideologia que foi construída para defender um viés econômico, para defender uma sociedade específica e que os seus valores e as suas ideias são tão introjetadas na sociedade que elas são tidas como naturais pelas pessoas. Isso é uma primeira coisa. Segundo, não estou dizendo que nós vamos criar, a não ser que a gente faça uma revolução e implemente uma mudança absurdamente radical dos valores da sociedade, nós não vamos mudar essa cultura repentinamente. E eu nem estou querendo que o dono do... Como é que é o nome do... Pizza Dog. Do Pizza Dog. É aqui em Brasília? Tem Samambaia, a unidade lá, mas tem outros locais. Tá pagando o merchan? Não, mas é gostoso, viu? Vamos lá. Eu quero conhecer. Depois você me passa. Eu te passo onde é. Veja aí nos comentários. Eu adoro experimentar e conhecer coisas novas, principalmente de comida. Me chamou a atenção. Eu não quero que o cara do Pizza Dog perca o Pizza Dog ou o cara que acabou de chegar ali. Não, eu quero que ele divida com os funcionários, mas há uma justiça na sociedade. Não é porque eu cheguei lá agora para trabalhar como chapeiro que ele vai ter que dividir o lucro dele totalmente comigo. E tem que ver também, o Pizza Dog é um negocinho desse tamanho, não se compara com o Santander. Entendi. Não se compara com... Enfim, quando a gente pega as exceções da regra e transforma isso na regra geral, você distorce completamente a visão do que é realmente. O que a gente defende? Que a sociedade tem que ser mais justa. Primeiro, todo mundo tem que ter acesso aos bens
de consumo, já que a nossa é uma sociedade de consumo. Então, as pessoas têm que ter direito a acesso a esses bens de consumo. Nós temos que racionalizar o nível de consumo em que nossa sociedade está impregnada. Nós consumimos excessivamente sem razão. Nós somos induzidos ao consumo. Todos nós somos induzidos ao consumo. Nós não precisamos trocar de carro com uma frequência tal que nós trocamos. Nós não precisamos trocar de sapato porque o sapato do ano passado tinha um solado azul e o solado desse ano é vermelho e agora quem usa azul claramente está atrasado, né? Nessa sociedade de consumo. Nós vivemos imersos numa sociedade em que ela bombardeia o consumo constantemente para nós. Nós temos que estarmos o tempo todo consumindo cultura industrializada, consumindo celulares a cada ano que se torna diferente, smartwatches porque ele vai ser melhor para você. Esse nível de consumo que a nossa sociedade está imersa, não estou dizendo que a gente tem que abandonar a tecnologia. Eu sou viciado em tecnologia também, tenho smartwatch, smartphone, tenho smart TV, tenho tudo que acho legal, é confortável, é bacana, mas é um consumo induzido e que não é um consumo. A tecnologia não é aplicada para o todo da sociedade, é um consumo restrito, né? E nós não podemos pensar que todas as pessoas que poderiam ter acesso aos bens que vão melhorar a qualidade da vida dela não tenham, não é natural. Assim como o dono do Pizza Dog, que fez lá o seu negócio, está lá tocando, todo dia tem que acordar cedo. Se ele parar de trabalhar... Aí não tem Pizza Dog. O chapeiro não vai fazer o Pizza Dog funcionar para ele ficar viajando a Europa o resto da vida dele, né? Não é do Pizza Dog que eu estou falando. Sim. Não é do Pizza Dog. A história... Eu não conheço a história da Mercedes, né? Mas claramente, não estou falando lá do seu Franz, que fundou a Mercedes e que era uma oficina na casa dele. E eu nem sei como o seu Franz transformou a oficina da casa dele numa grande indústria mundial, né? Nem sei como a Volkswagen... Eu não conheço a história, por exemplo, da Volkswagen ou da Ford, como ela se tornou, mas claramente não foi só com o trabalho daquela pessoa. Ela teve um processo. Então vamos aqui ao Fordismo, né? Que é um pouco que eu conheço um pouco mais. Que é mais da história. O Ford faz a sua fábrica, não é com o trabalho dele fazendo um carro aqui, outro carro acolá. Não, ele pega uma herança, aplica, transforma uma linha produtiva, coloca pessoas para trabalhar, essas pessoas trabalham para produzir o carro, mas essas pessoas são expropriadas do seu trabalho. Qual é a comparação que nós fazemos? Com o sistema artesanal mesmo, né? Claro que o Ford ali, ele cria uma linha produtiva para produzir em grande quantidade, com um custo mínimo, alienando os trabalhadores dentro do processo produtivo, porque o trabalhador ele só sabe encaixar a roda e apertar aquele parafuso. Ele só faz aquilo. Essa é a lógica da linha produtiva. Ele está alienado do processo produtivo. Então, ele não sabe que aquela encaixada de roda gerou um produto final que tem um valor X. E esse valor vem acumulando da expropriação de trabalho de cada um daqueles trabalhadores que estão ali dentro, imersos no processo. E o Ford cria essa linha produtiva para produzir em grande quantidade, para vender em grande quantidade. Mas para vender em grande quantidade, tem que ter grande quantidade de pessoas querendo comprar. Como você cria grande quantidade de pessoas querendo comprar, falando, porra, é legal ter um carro. Agora a onda é ter um carro. As cidades começam a mudar para que os carros sejam o centro da formação das cidades. Brasília é isso. Olha Brasília é só cidade. O ônibus aqui você se lasca. O negócio é carro aqui. Mas a cidade foi construída para carros. As pessoas foram colocadas depois. Você vê largas avenidas que ligam daqui a acolá. Até para você ir para Paraty já está cansado. Mas eu quero te falar uma coisa aqui, Rodrigo. Só para comparar. Você pega uma cidade que surgiu naturalmente, que surgiu de um processo de concentração das cidades, das pessoas. Pega uma cidade do interior de Minas, por exemplo. Você vai ver que as cidades são feitas para as pessoas transitarem.
Tem a praça, tem as ruas, né? Os carros mal se adaptam até ali. BH mesmo, que é uma cidade grande, mas Planejada. você anda a pé ali. Planejada. A carro ali, você anda 2, 3, 5 mil quilômetros Pega por Ouro ano. Preto. Ter um carro em Ouro Preto é martírio. E só fica na garagem. Sai de vez em quando. De vez em Porque nunca. a cidade é feita para as pessoas. Mas as cidades planejadas são feitas para os carros. BH é planejada. Veja as largas avenidas de BH. Sim, tem. Mas mesmo assim ainda é melhor, por exemplo, para transporte público. Não. Aí é política melhor. pública de transporte para as pessoas. Coisa que Brasília nunca teve uma política séria nesse sentido.